Oi, pessoal. Nós vamos falar agora sobre fisiologia bacteriana, que é um tema relacionado com os componentes necessários para que a bactéria possa sobreviver em meios de cultura, né? Quando a gente trabalha com microbiologia, a gente presta muita atenção nessa parte, pois para que a gente consiga o isolamento dessas bactérias e uma correta identificação em laboratório, nós precisamos entender como é que elas funcionam, né? Então, como é que é o metabolismo, do que elas se alimentam, quais são os substratos que elas utilizam para crescer, certo? Então, o tema dessa aula vai focar nesses itens, ok? Bom, então, muitos trabalhos consideram as bactérias como máquinas químicas, né? Principalmente porque a sua estrutura e as funções que elas exercem estão relacionadas com uma autossuficiência, né? Então, cada célula microbiana ela tem uma capacidade autossuficiente de sobrevida, ok? E para isso, né, ela vai tanto produzir como utilizar a sua própria energia e a fonte de energia baseada nos nutrientes, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Para que elas precisam desses nutrientes? Então, é só imaginar como é que funciona uma célula, né? Seja ela procarionte como eucarionte, e a gente vai imaginar como isso se dá, né? Então, biossíntese das partes estruturais, síntese de enzimas, ácidos nucleicos, polissacarídeos, fosfolipídios, né? Então, parte estrutural e necessária para a sobrevida, reparo, né, dos danos gerados na célula, crescimento e multiplicação, então a forma como elas se mantêm, né, e se replicam na natureza, a possibilidade de armazenamento de reservas e excreção de produtos tóxicos, né? Então a gente vai falar um pouquinho da curva de crescimento em alguns momentos, e dos pontos relacionados a isso é a capacidade que as células têm de excretar os seus produtos, né? E assim como a motilidade, então nós vimos a estrutura do flagelo, né? E a gente sabe então que a célula bacteriana ela tem essa capacidade, na maioria das vezes, de se locomover, certo? Bom, vamos começar vendo então quais são os nutrientes necessários para que essa bactéria possa sobreviver então no meio de cultura. Então, o que a gente tem que pôr ali de comidinha para ela, né, para que ela possa então crescer e se multiplicar, ok? Quando a gente trabalha com célula eucariótica, a gente fala do CHON, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Nas bactérias, a gente trabalha com CHOMPs, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo em alguns momentos e enxofre em alguns momentos. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses macronutrientes. Para ilustrar, eu coloquei aqui para vocês o ciclo do carbono na natureza, né? Lembrando um pouquinho do que vocês já conheceram lá no ensino médio. Então, só para relembrar que nós temos várias bactérias que fazem uso do carbono, a maioria delas utiliza como fonte própria, né? Como fonte única de carboidrato. Então, a gente vai classificá-las como autotróficas, e as que têm relação com o organismo humano ou animal, principalmente aquelas patogênicas, elas fazem uso do carbono através de fontes orgânicas, então elas retiram do carboidrato esse carbono, ok? Então, nesse caso, temos as bactérias heterotróficas.
Então, é nessas heterotróficas que nós vamos nos focar durante essa disciplina, certo? Por isso é importante relembrar esse conceito. Com relação ao hidrogênio, não existe uma classificação, certo? Todas as células bacterianas utilizam tanto da matéria orgânica como da inorgânica, né? Então, é um componente bastante comum, tanto na estrutura como no metabolismo das células. O oxigênio, que está relacionado com a respiração, né? Com a síntese de ATP a partir desse componente. Lembrando que em alguns casos a bactéria vai usar as moléculas orgânicas, mas também pode usar as inorgânicas do meio. Nós temos uma classificação para o oxigênio e essa classificação ela pode ser resumida nessas 4 figurinhas. Então, nós temos as bactérias aeróbias, e nesse caso aqui nós vamos chamar de aeróbias estritas ou obrigatórias, que fazem uso obrigatório do oxigênio para a sua cadeia respiratória, certo? Então, nesse frasquinho aqui de meio de cultura, a gente observa que elas estão na superfície do meio, então elas estão em contato direto com o oxigênio atmosférico. Nós temos, por um outro lado, as microaerófilas, representadas então aqui nessa figura. Se a gente observar, elas estão numa profundidade no meio de cultura, então elas não estão em contato na concentração ambiental do oxigênio, e como o próprio nome já diz, então elas requerem quantidades diminuídas de oxigênio para sobrevivência, tá? Então, normalmente elas vão crescer no ambiente onde essa concentração é menor que a concentração atmosférica, podendo alcançar até 5 vezes menos. As anaeróbias estritas, né? Então, no frasquinho elas vão crescer ali embaixo, né? E elas não vão ter contato, então, com oxigênio. As anaeróbias estritas não só não crescem na presença do oxigênio, como também elas morrem na presença do oxigênio. Então, o oxigênio para elas é um produto bastante tóxico, né? É um produto que gera metabólitos tóxicos. Então, nesse caso das anaeróbias estritas, a ausência de enzimas faz com que elas não consigam degradar esses produtos tóxicos da respiração celular. Então, elas não toleram, né, não resistem na presença do oxigênio. E nós temos as anaeróbias facultativas. Facultativo, o próprio nome está dizendo, ela pode ou não fazer anaerobiose. Lembrando que o processo de anaerobiose é um processo bastante lento e pouco energético, né, do ponto de vista de ATP, então ele é utilizado realmente apenas em situações ou em condições onde não há possibilidade de uso do oxigênio, né? Senão a bactéria realmente vai, entre aspas, dar preferência para realizar a respiração aeróbica. Um exemplo desse processo, né, de uso do oxigênio pelas bactérias foi esse experimento realizado, demonstrando então 3 situações, uma com oxigênio atmosférico em elevada quantidade, mais ou menos a quantidade que nós utilizamos na nossa respiração. Então, seria essa figurinha aqui. Aquelas que crescem numa concentração menor de oxigênio, né? Então, essa condição também foi testada e também na ausência do oxigênio. Então, eles semearam 4 bactérias diferentes, cada uma com sua característica fermentativa, né, de respiração, e observaram, então, essas possibilidades. Então, na quantidade elevada de oxigênio, nós vemos o crescimento em C, que são os aeróbios facultativos, e em D, que são os aeróbios estritos ou obrigatórios.
Um pouquinho aparece aqui na microaerofilia também, né? Mas é muito pouco, não é tão extenso como os micro-organismos da letra C e D, né? Quando a gente passa para um ambiente com uma capacidade de oxigenação diminuída, nós continuamos tendo um crescimento bastante acentuado do aeróbio facultativo, né? Temos do aeróbio obrigatório, mas numa proporção menor, e temos também do microaerófilo, que então vai ter aquele metabolismo mais voltado para uma quantidade de oxigênio menor, tá? Então, se essa quantidade de oxigênio menor é utilizada, também existe uma certa lentidão nesse crescimento, ok? Então, por isso que, se for avaliar pelo tempo ali, né, elas não tiveram tempo de crescer como, por exemplo, as aeróbias tiveram. E no quadradinho aqui, que fala do material, né, do ambiente sem oxigênio, nós vamos observar, então, que as aeróbias estritas ou obrigatórias não crescem, que as aeróbias facultativas vão crescer porque elas conseguem fazer anaerobiose, que as bactérias em microaerofilia não aparecem e que, por fim, vão aparecer, então, os micro-organismos anaeróbios obrigatórios, aqui representado pelo Clostridium, ok? Então, dá para ver bem essa diferença, né, de crescimento específico de cada grupo de micro-organismos. Continuando aí os nossos nutrientes, nós temos então o nitrogênio. O nitrogênio é um componente bastante importante porque ele compõe as aminas, né, das proteínas e as bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, ok? Além de estarem presentes também vitaminas e outros compostos celulares menos comuns. Podem ser utilizadas na forma de gás ou combinada, né? Porém, tanto em uma como outra, ela recebe o mesmo tipo de denominação, né? Então, a bactéria que faz uso do nitrogênio, né? Tanto pela forma inorgânica como pela forma orgânica, ela não tem uma classificação. Só lembrando que na matéria orgânica, né? Nós temos aqui os aminoácidos e as bases, né, purinas e pirimidinas, que fazem parte do DNA, como alvo para essa busca do nitrogênio. Outro macronutriente bastante importante que eu vou enfatizar para vocês é o enxofre, né? O enxofre, ele é tóxico para nossas células, mas para as bactérias que não toleram a presença do oxigênio, então ele vai ser utilizado como aceptor final na cadeia de elétrons, né? Para produção, para síntese proteica e também para multiplicação. Então, normalmente é utilizada numa forma oxidada, né? Onde o aceptor o enxofre é o aceptor final de elétrons, né, durante essa fase de anaerobiose, e uma outra possibilidade seria, então, o crescimento de uma maneira mais lenta, né, fazendo com que essas bactérias, então, captem esse enxofre nas estruturas proteicas, né, nos componentes proteicos, mas também nos aminoácidos que compõem a nossa dieta, né, que são extraídos então da nossa dieta. Bom, agora os micronutrientes vão estar relacionados então aos nutrientes que são usados ou em menor quantidade ou em situações ou em comportamentos específicos da bactéria, né? Então, eu coloquei uma lista aqui bem genérica, né, para a gente ter uma ideia, tá? Mas aqui eu coloquei algumas funções que a gente pode conseguir vincular, né? Então, componentes de proteínas, e aqui a gente pode lembrar do sideróforo, né? Então, o ferro ele faz parte da formação do sideróforo naquelas bactérias que realmente precisam
de grandes quantidades de ferro. Nós temos o magnésio, o potássio, que são cofatores de enzimas. Nós temos o cálcio, por exemplo, que está relacionado com os endósporos, então aqui componentes de estruturas, por exemplo, né? E temos sódio, potássio, cloro, que são osmorreguladores e vão auxiliar, então, a bactéria se manter nesse ambiente favorável ou não para o seu crescimento. Então, se eu for somar, né, todos esses nutrientes dentro da minha plaquinha de Petri aqui, contendo todos os compostos que a gente comentou, né, e mais alguns, nós temos que lembrar que algumas bactérias elas podem ter um crescimento associado, por exemplo, à adição de nutrientes extras, né? De fatores de crescimento além dos micro e macronutrientes. Esses fatores de crescimento estão relacionados, então, à adição de vitaminas, de aminoácidos, de ácidos nucleicos, né, nucleotídeos, de ácidos graxos. Então, são substâncias extras que vão ser utilizadas quando alguma bactéria for mais exigente do ponto de vista nutricional. Então, quando a bactéria for fastidiosa, esse é o termo correto que se utiliza para denominar, então, as bactérias que fazem uso em quantidades variáveis de outros nutrientes que não aqueles micro e macro que a gente já comentou. Um exemplo bem interessante, bem importante, é o Haemophilus influenza, que é uma bactéria relacionada a pneumonias, a meningites, né? E a grande parte das infecções dos recém-nascidos não imunizados. Então, outra condição de cultivo seria a temperatura. A temperatura a gente vai observar de acordo com esse modelo, né? Onde existe um mínimo de temperatura sustentável para aquele micro-organismo. Então, quando a membrana já está no formato de gel, os transportes são bastante lentos, né? Há uma diminuição ou quase bloqueio do crescimento. As temperaturas máximas, onde a gente tem já desnaturação proteica, uma chance muito grande de ter colapso da membrana e morte da célula, e o ótimo de crescimento. No ótimo de crescimento, a gente tem o máximo de metabolismo acontecendo para essa bactéria, né? Então, as reações enzimáticas estão no seu auge, nós temos velocidades crescentes, né? Ou até máximas aí para algumas enzimas, para síntese proteica, etc. Então, como é que a gente classifica com relação à temperatura? A temperatura, a gente vai ter, então, as bactérias psicrófilas, as bactérias mesófilas, as termófilas e as hipertermófilas, ok? Do grupo das eubactérias, né, que seriam então as bactérias propriamente ditas, são essas quatro, tá? Aqui já entra as arqueias, então a gente não leva em consideração no momento. Psicrófilas são aquelas bactérias, então, que vão crescer em temperaturas frias, né? Vão manter seu ótimo de crescimento em torno de 4 graus, mas elas podem ter um crescimento até abaixo de zero ou até aproximadamente 10 graus. As mesófilas, elas têm um ótimo de crescimento de 38, 39 graus, mas elas podem suportar temperaturas baixas, como 10 graus, ou até as mais elevadas, como é o caso do que está mostrado aqui na figura, em torno aí de 45, 50 graus. As termófilas, que têm um ótimo de crescimento de 60 graus, com crescimento de 40, mínimo de 40 e máximo de 70, e as hipertermofílicas, que não estão associadas
a doença humana, mas que se enquadram, então, nesse grupo das eubactérias, com ótimo de crescimento de 88 graus, então, o mínimo em torno aí dos 65 e chegando aproximadamente a 100 graus. Ok? Então, essa seria a classificação. Portanto, a maioria das bactérias que nós vamos ver, nós vamos estudar, elas se encontram aqui nesse grupo, no grupo dos mesófilos, certo? Outra condição importante é a pressão osmótica. Imaginemos vocês num ambiente onde são colocados mais solutos do que solventes, né? Então, quando a gente mergulha nesse ambiente, nessa sopa, né, a gente vai ter a entrada maior, né, de solutos para dentro da célula e uma possibilidade de perda de água, né? Então, um murchamento, tá? Ou uma entrada alterada, né? O que vai impedir com que essa bactéria possa crescer. Então, um meio hipertônico poderia causar plasmólise e o meio hipotônico poderia também causar a lise por inchaço. Então, o ideal é que essa bactéria, no meio de cultura, ela se mantenha de maneira isotônica. Então, a pressão osmótica é um componente essencial para que a gente possa prestar atenção, cuidar com a proporção, né? Quando a gente chega no laboratório que a gente pega um frasco de cultura, a gente observa no frasco quanto que é necessário de pesar daquele pó, né, daquele meio de cultura, para preparar, por exemplo, 500 ml, 1 litro de meio de cultura, certo? Então, essas condições, elas são bastante importantes para que a gente favoreça o crescimento bacteriano. Somado a tudo isso, então, nós vamos ter essa curva, nós podemos estabelecer essa curva de crescimento, certo? Então, nós vamos avaliar essa curva baseada num padrão típico, né? E num sistema fechado, ou seja, dentro da plaquinha de Petri, tá? E eu vou tentar fazer umas comparações com relação ao processo infeccioso, né? Quando a bactéria penetra no nosso organismo, isso tem a ver com a curva de crescimento dela, né? Para que ela possa, então, chegar num processo de patogenia, de doença, a gente vai ter que levar em consideração essas etapas. Então, vamos lá. Eu semeei a bactéria aqui no laboratório no tempo zero, né? Então, eu tenho lá uma bactéria, ou uma colônia, né? Uma unidade formadora de colônia semeada. Então, essa bactéria, ela vai levar um tempo, né? Até se adaptar, até reconhecer o ambiente, né? E adaptar-se a ele, tá? Essa fase de adaptação é chamada de fase lag, ok? A partir de um certo período, aqui marcado como 150 minutos, essa bactéria então começa a se proliferar. Então, nós vamos ter, né, um período de crescimento rápido e bastante intenso, que nós vamos chamar de fase exponencial ou fase log. Log porque lembra o logaritmo, né? Então, crescimento em exponencial, ok? Então, esse crescimento ele vai durar em torno de 150 até uns 340, 320 minutos, certo? Se a gente for extrapolar isso lá para o nosso corpo, né? A gente pode dizer que a fase lag, juntamente com a fase exponencial, elas fazem parte do que a gente chama de período de incubação, né? Que é o PI, período de incubação, tá? O PI, pessoal, para quem estuda doenças, né, as epidemiologias, ele está relacionado com o tempo de contato com o micro-organismo, ou seja, o tempo da infecção, né, da contaminação, até a manifestação dos sintomas, certo? Então, ele vai englobar
tudo isso daqui, né? Porque as bactérias só vão ter realmente os sintomas sendo identificado, né? Sendo demonstrado a partir do momento que elas estão em uma quantidade maior, tá? Então, em parte, aí essa fase exponencial também também conta aí dentro do período de incubação. Se a gente não tirar a bactéria desse ambiente, ela vai chegar num momento que ela para de crescer, para de se multiplicar. Isso nós vamos chamar de fase estacionária. Então, observem, né, que a quantidade de mortes e de proliferação ela é igual, então não muda a quantidade de micro-organismos durante essa fase. Essa fase estacionária ela é causada por dois componentes essenciais. O primeiro deles está relacionado com a escassez de nutrientes. Por quê? Porque como a bactéria já está no meio e já está consumindo, né, esses nutrientes há 300 minutos atrás, então ela já vem consumindo durante todo o seu processo de multiplicação, chega no momento que esses nutrientes começam a ficar escassos. Outra questão, né, que eu citei é o excesso ou a excreção aumentada de compostos metabólitos que não são interessantes para a bactéria, né, que é lixo, certo? Então, a gente vai perceber que existe aí, então, um ambiente onde há um crescimento ou uma manutenção da vida que é praticamente inexequível. E se a gente não tirar, então, a bactéria desse ambiente, dessa fase estacionária, ela vai entrar, então, na fase de declínio, onde ela começa a ter mais mortes do que nascimentos, né? Do que proliferação, tá? Então, a gente vai trabalhar em alguns momentos com essa fase de declínio. Mas se a gente for levar em consideração uma infecção dentro de um organismo humano ou animal, nessa fase estacionária aqui que a gente comentou, a bactéria já começa a procurar outras opções, né? Ela já começa a buscar outros locais, outros tecidos, outras situações onde ela possa crescer, se desenvolver melhor, tá? Então, no nosso corpo é muito difícil elas alcançarem essa fase estacionária. Normalmente, elas disseminam nesse momento, quando há, então, uma morte, né, ou um ambiente tóxico para que elas possam crescer. E a fase de declínio, do ponto de vista de infecção, significa ou a interação da resposta imune nessas quantidades de bactérias, né, o que independe dela, ou o uso de antimicrobianos para combater essa infecção, né, essa proliferação exagerada, ou ainda morte do indivíduo, né? Então, o indivíduo morre, aí a fase de fornecimento de nutrientes ela também cessa, né? A proliferação dessas bactérias também vai cessar e elas tendem então a morrer. Então, essa seria a curva de crescimento, né? Obviamente, bastante controlada, né? De maneira a se medir exatamente esses períodos, mas no nosso organismo a gente não consegue ter esse controle, né? De todos os fatores, né? Que podem influenciar nesse crescimento, então há um tempo variável de incubação, depende então da bactéria que se trata a infecção. Outra questão importante é esse tempo que vocês estão vendo aqui em minutos é o que seria estritamente o necessário para que ela possa crescer, tá? Lá no laboratório, vocês vão ver lá com a professora Mercedes, né? Ou comigo mesmo, que vai ter condições de manter essa bactéria num tubo de ensaio ou na placa por até algumas semanas. Então, esse período aqui que a gente trata, né, de até 300 minutos aproximadamente, para que a bactéria entre na fase estacionária, isso vai demorar muito mais para acontecer, para que a gente possa manter mais tempo essa cepa se proliferando, né? Então, no laboratório a gente tem um controle total da situação, mas no organismo isso muitas vezes não acontece. Então, as bactérias vão realizar o que nós chamamos de
anabolismo, né, a partir de síntese de compostos orgânicos, então elas retiram, né, as moléculas complexas do nosso organismo e degradam em compostos orgânicos para sua própria estrutura, certo? E o catabolismo, né, que seria então a degradação desses compostos para obtenção de energia, certo? Então, eu vou ter quebra de moléculas complexas e no anabolismo eu vou ter síntese de moléculas complexas, ok? Bom, as bactérias elas vão realizar todo esse processo de duas formas, né? Ou pela respiração aeróbica ou pela respiração anaeróbica e fermentação, certo? Lá na bioquímica, a gente vê um pouquinho da respiração aeróbica, né, de maneira mais detalhada em alguns cursos, porque a nossa célula realiza esse tipo de respiração, né? Então, a gente entende o metabolismo celular estudando a respiração aeróbica. E a gente sabe que a partir da glicólise, né, se obtém, então, o que nós chamamos de carga energética, né, atribuindo aí em torno de 38 ATPs. Lembrando que a bactéria, ela gasta, né, alguns ATPs, ela gasta 2 ATPs para produzir, né, para fazer todo esse processo. Então, a gente tem um rendimento aí de 36 ATPs, certo? Então, aqui tem a glicólise, né? Aqui tem o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, e aqui a gente tem a fosforilação oxidativa, que é a partir do transporte do oxigênio para a formação desses ATPs, tá? Então, esse processo ele é bastante rentável do ponto de vista energético para as bactérias. Já na fermentação, né, ou respiração anaeróbica, o que vai acontecer? A bactéria também utiliza a glicólise, tá? E vai transformar em ácido pirúvico, só que esse ácido pirúvico, ele vai sofrer, então, os processos fermentativos que vocês estão vendo aqui nesse quadrinho, tá? Então, tem a fermentação lática, a fermentação alcoólica e a fermentação acética, né, que vai aparecer aqui. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de algumas bactérias que nós vamos ver, inclusive, Streptococcus, né, esse aqui a gente não vê, é a fermentação, é a que faz a fermentação de cervejas, de pães, né, o Clostridium, certo, que é uma bactéria relacionada com gangrena, né, com tecidos anóxicos. A Escherichia e a Salmonella, que são enterobactérias, que a gente trabalha ali principalmente na parte do trato gastrointestinal, né? Então, a gente vai ter a formação de ácido acético ali, então, a fermentação bastante intensa que elas realizam ali no trato gastrointestinal. O problema da fermentação, respiração anaeróbica, é que ela vai produzir apenas 2 moléculas de ATP. Então, essa fermentação, ela é, do ponto de vista energético, bastante pobre, né? Então, a bactéria que faz anaerobiose, ou realmente ela faz por necessidade, né? Porque ela não tem nenhuma enzima capaz de degradar os compostos tóxicos gerados pela fermentação, pela respiração do oxigênio, ou porque ela não está em situações que o oxigênio esteja presente, né? Que são aquelas anaeróbias facultativas que nós comentamos nos slides anteriores. Então, aqui falando um pouquinho da fermentação de cada uma desses processos, né? A gente tem a fermentação alcoólica, onde a gente tem como produto o álcool etílico, né, o etanol, tá aqui. Então, veja, a partir da glicólise, né, do açúcar, certo? Gera o ácido pirúvico, e do ácido pirúvico, então, a gente tem a formação do etanol. Outro exemplo é a fermentação lática, né? Então, a partir do ácido pirúvico, novamente,
utilizando a enzima lático desidrogenase, a gente gera, então, o ácido lático, que é muito comum acontecer também nos exercícios físicos que são anaeróbios, né? Nosso músculo acaba produzindo uma quantidade grande aí de ácido lático. E a fermentação acética, que na verdade é uma continuação da fermentação alcoólica. Então, a partir do etanol, né, se processa na presença do oxigênio a formação do ácido acético, né, que para nós é utilizado muito na indústria alimentícia, de cosméticos também e na produção de alguns medicamentos, ok? Então, a gente acaba vendo que a bactéria ela vai participar desse processo, gerando alguns produtos. Bom, então, resumindo, né, essa parte da fisiologia, nós vamos ter, então, fatores essenciais, né, necessários para o crescimento microbiano. Então, a parte dos nutrientes, né, macro e micronutrientes, água e os fatores de crescimento, a temperatura, o pH, né, que vai estar relacionado diretamente também com a pressão osmótica, e a presença ou não do oxigênio, tá, gente? Que apesar de estar aqui como macronutriente, ele está envolvido com a respiração. Então, está relacionado mais com um processo metabólico, que é o que a gente chama de físico-químico, tá? Que é o ambiental, certo? Então, com isso, a gente resume, né, essa parte da fisiologia, tá? E traz aí uma visão geral de como as bactérias vão se comportar no nosso organismo, né? Quando elas estiverem associadas à doença, à patogenia. Isso é interessante porque para cada bactéria que nós vamos falar, a gente vai trazer um pouquinho da patogênese, né? A gente vai trazer um pouquinho da interação que elas apresentam com as células, do estrago que elas fazem nos locais por onde elas passam, né? Durante um processo infeccioso, que fique bem claro que aqui a gente está falando de infecção agora, e a gente vai entender um pouquinho, né, do que seria necessário para barrar esse crescimento dentro do nosso organismo, certo? Então, algumas características específicas de cada grupo de bactéria e depois a gente vai falar de acordo com cada bactéria que nós formos estudar, tá? Mas de uma maneira geral, como eu acabei de apresentar, todas elas vão utilizar esses nutrientes, tá certo? Então, fechamos essa parte agora.